Olá, sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim falar aí de uma polêmica que está acontecendo aí, de um pastor que orou pela morte aí do Paulo Gustavo, né, daquele ator Paulo Gustavo, que fez aquele filme Minha Mãe é uma Peça, um ator muito famoso aí, né, estou deixando a foto dele aí para você ver. Mas antes de falar sobre esse assunto, querido, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal. A gente posta 3 ou 4 vídeos aqui todos os dias aqui nesse canal sobre oração. Se você quer ser abençoado, receber oração, receber uma palavra de Deus todos os dias, já se inscreva aqui no nosso canal, ok? Querido, eu vou falar da polêmica aí daquele pastor que orou, né, pela morte do ator Paulo Gustavo, porque ele fez aí, entre uma peça dele aí, né, ele falou, estava falando com um pastor ou com um padre, dizendo que, pedindo para ele fazer, né, o casamento dele com outro homem, e o padre ou o pastor dizia que não ia fazer e tal, e ele dizia que isso era uma bobagem, que não sei o quê, e que Jesus não era assim e tal, e que se Jesus estivesse aqui hoje ele iria até para o show do Pablo Vittar, que estava todo mundo indo, enfim. E aquele pastor, né, e muitos cristãos estão dizendo aí que esse ator está entubado com aquela doença que a gente não pode ficar falando aqui no YouTube, senão a gente acaba tendo o vídeo bloqueado, por causa disso, por causa desse filme que ele fez, por causa desse comentário que ele fez sobre Jesus Cristo. E aí eu vou dar aqui a minha opinião, né? Eu acredito que é uma grande bobagem que as pessoas estão pensando. O pessoal começa a usar textos isolados da Bíblia, dizendo que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, não sei o quê, e que Deus castigou esse ator e não sei o quê e tal. E isso, na verdade, não existe, querido. Pegaram também fotos do carnaval, acho que de 2019 ou 2018, agora não me lembro do carnaval, em que uma pessoa arrasta um outro ator simbolizando Jesus Cristo, dizendo que Satanás estava vencendo Jesus Cristo e que a conta agora veio, que todo mundo agora está sofrendo com isso. Bom, as pessoas que estão falando sobre isso, querido, na realidade, não conhecem Jesus Cristo. É simples, na verdade, pessoas que falam que Jesus vai te matar, Jesus vai te pegar e não sei o quê, são pessoas que infelizmente estão dentro da igreja, mas infelizmente não conhecem Jesus Cristo, precisa de oração, esse tipo de pessoa precisa de oração. Este pastor, por exemplo, que agora vai ser até processado por uma ONG aí, né, do LGBT, me desculpa se eu estiver falando o nome errado, mas ele vai ser processado por ter falado essa bobagem, né? São pessoas que não conhecem Jesus Cristo, falam do nome de Jesus, pregam do nome de Jesus, mas não conhecem Jesus Cristo, não sabem quem é Jesus Cristo. E eu vou falar para você que tem o mesmo pensamento que esse pastor aí. Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele pregava o amor, ele não pregava o ódio. Teve uma vez, certa feita, que os discípulos chegaram até Jesus Cristo, João, por exemplo, que era o discípulo amado, e não aceitaram a pregação de Jesus Cristo em um determinado lugar, e João falou assim, olha, Senhor, se o Senhor quiser, a gente ora para fogo descer aqui e matar todo mundo. Jesus, meu, não é nada disso. Você não entendeu nada do que eu estou passando para você até hoje. Jesus não autorizou esse tipo de coisa, porque não é o que Jesus ele quer. Jesus ele não pregou esse tipo de coisa. Jesus ele pregou o amor, a libertação dentro da pessoa. Jesus, quando ele veio aqui na terra, os judeus estavam sendo oprimidos pelos romanos. Eles achavam que iria vir o Messias, que seria um rei, que ia acabar com toda opressão, que ia acabar com Roma, e não era nada disso. A libertação que Jesus Cristo veio trazer era uma libertação que vinha de dentro, para a pessoa não ter raiva. Jesus Cristo ele falou, ireis, mas não pequeis. Falar esse tipo de coisa, desejar a morte de uma pessoa, é um pecado muito grande sobre a vida dele. Então nós precisamos orar pela vida desse pastor, que na verdade falou uma tremenda bobagem, ele foi muito infeliz. E outra, sobre a imagem lá do carnaval, você acha mesmo que Deus ia mandar uma epidemia, uma pandemia em todo mundo para matar tanta gente por causa de uma cena lá no carnaval? Também foi ruim, né? Que também não deveria ter feito. Mas será que Deus realmente ia mandar essa pandemia aí para o mundo inteiro para matar tanta gente boa que está morrendo nos dias de hoje? O meu pai, por exemplo, morreu no ano passado com isso daí. Infelizmente. Você acha mesmo que Jesus Cristo ia entubar o ator porque ele fez aquela cena no filme? Não, não é o Jesus Cristo que eu conheço. Sabe por quê, querido? Porque Jesus, quando ele estava sendo crucificado,
Ele não falou mal de ninguém. As pessoas cuspiram nele, as pessoas bateram nele, as pessoas fizeram um julgamento injusto com ele, na calada da noite. As pessoas, quando ele estava na cruz, xingavam ele, as pessoas falavam mal dele. E sabe o que ele fez? Ele não pediu para Deus destruir todo mundo. Ele não pediu para Deus colocar todo mundo no hospital entubado. Se bem que naquela época não existia isso. Mas ele não pediu para Deus destruir a vida de ninguém. Porque quem vem para destruir é Satanás. Satanás, sim, ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo não. Ele veio trazer vida e vida com abundância. Ao invés de orarmos para que o ator possa morrer, a gente deve orar para que ele venha viver. Nós devemos fazer uma corrente de oração pela vida dele. Nós devemos fazer uma corrente de oração pela vida daquelas pessoas que brincaram com Jesus Cristo no carnaval. Não desejar o mal deles, não desejar a morte deles. Voltando lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo estava lá na cruz do Calvário, que as pessoas estavam zombando dele, que ele estava passando por uma dor terrível, que ele ia fazer parte de uma crucificação que era uma morte terrível, a pior morte que existia naquela época. Sabe o que Jesus fez? Ele olhou para o céu e falou assim: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Esse é o meu Jesus. Sabe por que eu acho que Jesus, eu tenho certeza que Jesus foi o maior homem que existiu aqui na Terra, porque ele foi o homem mais forte que existiu. Quando eu vejo Jesus Cristo na cruz, nessas cruzes pequenininhas, com a cara, ou num retrato, com o rosto triste, eu falo, esse daí não é o meu Jesus. Ele esteve aí, mas ele não está mais. Porque Jesus, ele foi uma pessoa mais forte que existiu aqui. Para você resistir pessoas dessa forma, você apanhando, sendo xingado, sendo cuspido, e você dizer: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, é uma pessoa que é muito grande aqui dentro. E nós devemos aprender com ele. Se fosse comigo, naquela época, certamente eu pediria para Deus fuzilar todo mundo, porque eu sei das minhas fraquezas. Mas eu tenho aprendido todos os dias com Cristo. Todos os dias eu tenho aprendido com Ele, para que eu possa ser uma pessoa boa, para que eu não venha desejar o mal para ninguém, para que eu não venha desejar que as pessoas morram. Eu venho orando. Aqui nesse canal nós temos orações às 5 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Orando, sempre orando, intercedendo, para que Deus possa fazer a obra no meio do seu povo, no meio das pessoas. Querido, essa pandemia está acontecendo não é para Deus castigar as pessoas. Está acontecendo porque está escrito na palavra de Deus. Jesus, ele falou sobre isso, que nos fins dos tempos iria acontecer isso. Ah, pastor Daniel, quer dizer então que o mundo vai acabar daqui a 1, 2 anos? Não, eu não sei. Mas Jesus Cristo falou que iria acontecer esse tipo de coisa. E quando acontecesse, isso era só o princípio das dores. É como a mulher que está para ganhar um neném. Antes de ganhar um neném, ela tem as cólicas, ela tem as dores antes do parto. E é assim que Jesus Cristo falou, que está chegando o fim. Por isso que está acontecendo esse tipo de coisa em nosso meio. Não é por causa do Paulo Gustavo, não é por causa do carnaval que usaram Jesus Cristo, dizendo que ele estava sendo... Não, não é nada disso. Está acontecendo isso, porque estamos nos fins dos tempos. Então, querido, isso que estão dizendo que o ator está entubado porque ele zombou de Deus, ele fez piada com Jesus Cristo, isso não é conversa, não faça isso com Jesus. Jesus não é esse tipo de pessoa. Jesus não faria isso. Jesus, ele é amor. Pode ter certeza. Eu vou estar orando pela vida do Paulo Gustavo. E se for da vontade de Deus, ele vai sair de lá assim, em nome de Jesus. Se ele vai se converter ou não, aí é um problema dele. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos orar por ele, vamos orar pela família dele, para que Deus possa confortar os seus corações. Vamos orar para aquele ator que se vestiu de demônio, arrastando um outro ator se vestindo de Jesus Cristo. Vamos orar por eles. Vamos pedir para Deus abençoar a vida deles em nome de Jesus. É isso que Jesus Cristo gostaria que nós fizéssemos. Orarmos uns pelos outros. Devemos orar. Não falar mal. Não orar para Deus tirar a vida. Que bobagem, gente. Que besteira que esse pastor fez. E eu não estou aqui julgando ele não, porque infelizmente existem muitas pessoas dessa forma. Eu vejo muitas postagens de pessoas fazendo isso. Infelizmente, estão tentando acabar com Jesus Cristo. Mas não vão fazer isso, porque a palavra de Jesus Cristo ela dura eternamente. Ninguém acaba com Jesus Cristo. Mas, na verdade, o que você está fazendo é falando mal de Jesus Cristo.
falando mal do Evangelho. Fazendo isso, você não está dando um bom testemunho. Muito pelo contrário, as pessoas vão odiar o Evangelho de Cristo. E Jesus não é isso. Quando as pessoas entenderem o que é Jesus Cristo, o amor que Jesus Cristo tem pelas pessoas, todo mundo vai correr para servir a Jesus. E eu não estou falando aqui de igreja, de religião. Eu estou falando de Jesus Cristo, de adorar a Jesus pelo que Ele é, pelo amor que Ele tem, pelo amor que Ele pregou aqui na terra. O interessante, queridos, é que os religiosos da época, quando via Jesus Cristo andar com os pecadores, criticavam Jesus Cristo. Eu imagino que se Jesus Cristo viesse no dia de hoje, muitos cristãos que são religiosos iriam crucificar também a Jesus Cristo. Não iam entender. Não entenderam nada até aqui. Naquela época criticavam ele. Ele foi comer na casa de Zaqueu. Ele perdoou uma adúltera. Ele perdoou uma prostituta. Ele perdoou tanta gente. Ele perdoou um ladrão na cruz. Ainda levou ele para o céu. Entendeu? E muitos religiosos naquela época, com certeza, não teriam o perdão de Deus. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva aqui no canal e compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Deus, Ele é amor. Deus, Ele não está aqui para castigar as pessoas. Jesus Cristo, Ele não está aqui para castigar as pessoas pelo um ato errado que as pessoas fizeram. Não, não está aqui para fazer isso. Ele está aqui para amar as pessoas. E foi isso que Ele nos ensinou. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.